queria compartilhar uma palavra com vocês. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 29. 1 Samuel, capítulo 29. Diz assim a palavra de Deus: Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. E disseram então os príncipes dos filisteus: Estes hebreus que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: Este é Davi, servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há anos, há muitos dias. E coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e lhe disseram: Faze voltar este homem, para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate, pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria porventura com os cabeças destes homens? Não é este aquele Davi que uns outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou a Davi e lhe disse: Tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passaste para mim, até o dia de hoje. Porém aos príncipes não agradastes. Volta, pois, agora, volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Porém, que fiz eu? Ou que achaste no teu servo, desde o dia em que entrei para o teu serviço até o dia de hoje? Para que não vá pelejar contra os seus inimigos do rei, meu senhor. Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem eu sei, que na verdade, os meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém os príncipes dos filisteus disseram: Não suba este conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e levantando-se logo que haja luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, e partiram a voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que se acharam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram para o seu caminho. Davi e os seus homens viram a cidade queimada, e as suas mulheres e filhos e filhas foram levadas ao cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um pelos seus filhos e filhas. Olhe para mim. Se tem algo que eu aprendi nessa vida, é que o mundo não dá voltas, o mundo capota. E nós conhecemos a história de Davi lá em 1 Samuel, no versículo 17. Ele era um pastorzinho de ovelhas que foi ungido para ser rei de Israel. Interessante porque ele chega no campo de batalha, e eu já fui, quem foi em Israel, se você não foi, você está perdendo o maior manto da sua vida, que é ir naquela terra, caminhar pelas páginas da Bíblia. E eu já fui no vale de Elá, lá no vale onde se travou a grande batalha. Davi era só um menino e o pai dele mandou ele levar uns queijos para os irmãos.
E quando ele chega lá no vale de Elá, ele encontra aquele homem Golias. A Bíblia diz que ele pesava 140 quilos, 2,98 metros de altura, uma armadura de 57 quilos, um capacete de 5 quilos, uma lança de 6,8 quilos. Era o monstro que estava lá, que todo dia descia da parte do vale. O vale até hoje tem essa depressão, a gente vê lá. Ele descia até o meio do vale e desafiava os homens de Israel, humilhando a Israel e dizendo: mandem-me um homem para lutar contra mim. Irmão, não tem problema bonito, o problema era feio. Davi então não olha como o exército de Israel, porque o exército de Israel via esse gigante. Mas Davi olhou para Golias e disse: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E lá se foi o Davizinho de 50 quilos, com uma funda de 300 gramas e 5 pedrinhas de 500 gramas cada, para enfrentar o Golias. E ele venceu Golias com uma pedrada, nós conhecemos a história, levantou a cabeça do gigante. E você imagina o que é que o exército de Israel fez com Davi. O brado de vitória, a comemoração. Irmão, quando a gente está lá em Elá, a gente dá quase para ouvir aquele eco. Porque o exército ficou tão empolgado que perseguiu os filisteus e matou os filisteus. Ainda eles fugiram em pânico, porque o gigante deles havia caído por causa de um menino. Davi então recebe várias promessas maravilhosas. De estar do lado do rei, de receber uma filha do rei. Imagina, um menino lá das malhadas, lá dos bodes, cheirando a esterco. De repente está no palácio, com a promessa de casar com a filha do rei, de ter todos os impostos da sua família perdoados. Ali, sendo servido em banquetes. Irmãos, Davi estava por cima da carne seca, ouvindo o povo chamando o seu nome e gritando: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, dezenas de milhares. E esse foi o problema, porque Saul se levantou contra Davi, e ali começou então o jogo a virar. Davi passa a ser perseguido pelo sogro, foge, deixa a esposa. Davi, em pânico, fica se escondendo de lugar em lugar, em cavernas, com seu sogro tentando matá-lo, persegui-lo. Junta-se a Davi um grupo de homens endividados, rejeitados, perseguidos, jurados de morte, que eram procurados pelo governo. Davi junta aquele grupo de homens e começa a fugir, até que não tem mais lugar em Israel para fugir. E ele vai se esconder aonde? Exatamente com o inimigo que ele tinha derrotado. Ele vai pedir asilo lá com os filisteus. E ele encontra esse rei Aquis, e o rei acha graça em Davi e diz: olha, você não pode ficar aqui no nosso meio, que você é muito famoso. Você matou Golias, mas eu vou te mandar para uma cidade aqui dentro das nossas terras, chamada Ziklag. Você fica ali com seus 600 homens, você faz morada ali, e com certeza Saul não vai te achar nunca, porque você vai estar aqui protegido. E Davi então, em fidelidade a Aquis, vai lutar. Davi estava longe da promessa, longe do palácio, longe de sua esposa. E ele vai lutar. Quando ele chega com Aquis, os príncipes dizem: não, esse Davi aí é aquele que matou o Golias, ninguém quer ele aqui não, suma. Davi então é rejeitado. Imagina o coração de Davi, voltando para Ziklag, 3 dias de viagem, triste, desmoralizado na frente dos homens. Agora aconteceu algo. Ele enxerga a fumaça de longe, Ziklag assolada, queimada, destruída. Eles correm. Quando eles chegam lá, levaram todas as mulheres, as crianças cativas. Davi e os homens se desesperam, choram de amargura. Imagina o clima como é que estava ali. Agora diga comigo,
nada é tão ruim. Diga, nada é tão ruim que não possa piorar. Os homens falaram, vamos matar Davi, ele é o culpado. Vamos matar ele, foi ele que botou a gente nessa enroscada. E a coisa estava muito feia. Então o tema da minha mensagem hoje à noite é: o que fazer quando você não sabe o que fazer? O que fazer, irmãos, quando você está naquele dia de luta, de dificuldade, de tribulação, onde a situação só piora, onde as coisas só dão errado, onde tudo parece conspirar para que você fique pior e de mal a pior, todo o tempo. Uma situação em cima da outra. Quem aqui já passou por esses dias? Eu já passei. E eu tenho uma notícia, infelizmente, para muita gente aqui. Se você não passou, uma hora ou outra vai chegar. Que não chegue, né? Provérbios 18, 21 diz: a vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem utilizá-la comerá do seu fruto. Então que bom que não chegue. Mas se chegar, pelo menos você já vai saber o que fazer. Porque o que fazemos em dias assim? O que fazemos em situações assim? Onde a gente olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, não tem saída, olha para frente, não tem saída, olha para trás, não tem saída. O que fazer quando não sabemos o que fazer? E agora nós vamos começar a entender o que foi que Davi fez. Aí no próprio versículo 6 já tem a primeira coisa que Davi fez. Já tem a primeira coisa que Davi fez. Diz que Davi se reanimou no Senhor. Aleluia. Diga, se reanimou. O que é se reanimar no Senhor? O que é isso? Irmãos, nós temos que entender que vai ter dias na nossa vida, vai ter momentos na nossa caminhada, que nós vamos nos sentir o pior verme da face da terra. A pior coisa que a gente vai sentir assim, impotente diante de situações. A gente vai se sentir como ninguém, como um zero à esquerda. A gente vai pensar, rapaz, o que eu fiz? E aí nós temos que parar de olhar para nós. Porque muitas vezes, além da gente olhar para nós, o diabo ainda vem nos ajudar. E o diabo sempre fala na primeira pessoa: rapaz, eu não presto, eu não sirvo para nada. Ele nunca diz na terceira pessoa, que senão você vai se assustar. Mas ele fica te ajudando a você se sentir pior ainda. Então você precisa se reanimar no Senhor. Você precisa olhar para a fonte da sua identidade. E qual que é a fonte da nossa identidade? É a palavra. É o que Deus diz a nosso respeito, porque Ele nos criou. Ele conhece muito mais a gente do que qualquer pessoa. Ele que sabe o que tem dentro de nós. Tem aqui uma caixa de som, eu não faço ideia do que é que tem aqui dentro. Mas o cara que criou ela sabe. O cara que projetou ela sabe. O engenheiro que fez ela conhece cada parafuso, cada capacitor, cada transistor. O modelo do alto-falante, ele conhece porque ele criou. Eu não sei. Então, como eu não me criei, foi Deus, eu tenho que olhar para o manual e ver o que é que está escrito no manual a meu respeito. E o manual lá em Romanos 8,17 diz que, em primeiro lugar, eu sou filho de Deus. É o que diz Romanos 8,17. E se eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus. E se eu sou herdeiro, eu sou participante da glória que há em Cristo Jesus. Lá em Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,37 diz que nós não somos vencedores. Ele diz que nós somos mais que vencedores. 2 Pedro 2,9 tem uma palavra a nosso respeito que eu acho tremenda. Vós, porém, sois nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, geração eleita, sacerdócio real. É o que a Bíblia nos diz. Diz que nós somos o povo que Deus escolheu para anunciar as grandezas dEle.
daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, é o que diz a palavra. Mateus 15:13 diz que nós somos o sal da terra. E Mateus 15:14 diz que nós somos a luz do mundo, que nós somos o farol que ilumina esse mundo. Em 1 João 4:4 diz: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, diz: antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu já te conheci antes de nascer. E eu te separei e te designei para que você seja profeta das nações. Olha Deus falando de multidão de novo aqui, aleluia. Ainda bem que ele não me chamou para ser profeta de uns gatos pingados, é das nações. Aleluia, aleluia. Filipenses 4:13. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então, quando você se sentir um zero à esquerda, quando você se sentir um ninguém, quando você disser, eu não posso, eu não consigo lidar com isso, eu não tenho capacidade, eu não dou conta, lembre-se, Deus acredita em você. Ele acredita em você. Ele te chamou. Ele não chama qualquer um. Ele chama os eleitos. Segundo ponto, está aqui no versículo 7. Segunda atitude de Davi. Davi chamou Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque. Irmãos, no meio da angústia, no meio da dor, da dificuldade, nós temos pastor, irmão, para chamar. Nós temos um pastor. Se você tiver um discipulador como eu, aleluia, ou se você for discipulador, é mais fácil, porque às vezes o pastor está viajando, o pastor está ocupado. Mas você tem que chamar pessoas que presidem sua vida. Davi chamou Abiatar, o sacerdote. Sabe, a gente tem pessoas com quem a gente possa se aconselhar num momento difícil. A gente tem pessoas que a gente pode correr para elas. Gente que nos ama, sacerdotes, pessoas sérias, gente de Deus. Provérbios 11:14 diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Com quem que você anda? Quem que você procura no momento difícil? Sabe o que é que eu vejo às vezes umas pessoas fazendo? Não, estou passando por uma luta, uma dificuldade. Não, então vamos ali na profeta. Tem uma profeta lá da igreja não sei o quê. E ela é a profeta de Deus. Deus fala através dela. Irmãos, que infantilidade. Uma vez eu fui numa dessas profetas, bati lá na porta dela. Ela disse, quem é? Eu falei, isso é profeta. Se fosse profeta, sabia que era eu. Irmãos, ele chamou o sacerdote, o homem de Deus sobre a vida dele, que presidia ele, para pedir conselho, para estar junto, para estar orando. Aí a Bíblia diz assim, e buscaram, ele chamou Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque, trouxeram a estola sacerdotal, Abiatar trouxe a Davi, e eles consultaram então ao Senhor. Gente para orar com você, gente para estar com você. Consultar a Deus. Ah, mas a primeira coisa não é consultar a Deus? Não, às vezes a gente está tão perdido, está tão desorientado, que a gente não lembra de consultar a Deus, não lembra de orar. Se você lembra, amém. Eu, quando eu fico assim, eu fico zonzo. Situações que tiram a gente do prumo, deixa a gente mais perdido do que Adão no dia das mães. Então a gente tem que chamar alguém que ora conosco, que nos aconselha. E esse homem foi o Abiatar, e eles buscaram a Deus, eles consultaram a Deus. 2 Crônicas 2, no versículo 20, diz, confie em Deus e estarão seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe, irmãos, eles buscaram uma direção e Davi fez perguntas específicas. Quando você for orar para Deus, não ora, Deus me abençoa nessa situação, eu estou passando a luta. Não, faça perguntas específicas. Seja específico, você vai receber respostas específicas. Peça coisas específicas e você vai receber o específico de Deus. A gente tem que aprender a orar, irmãos.
Com Deus não é, ai, Deus abençoa. Não, abençoa o quê? Quem? Quando? Onde? Em que área? Como é? Específico. E Davi disse: Senhor, perseguirei eles. Perseguirei como? Perseguirei para onde? Perseguirei começando por norte, sul, leste, oeste. Israel é grande. E ele disse assim: sim, vá persegui-los. Vá persegui-los. E a Bíblia diz lá no versículo 9: partiu Davi. Olha só que coisa. Irmão, depois que você receber uma palavra de Deus, você vai. Senhor, eu monto aquele negócio. Monte, vá, faça. Partiu Davi. Fala de ação. Há tempo de esperar? Há tempo de esperar. Há tempo de ponderar? Há tempo de ponderar, de pensar. Mas tem momentos que a gente tem que agir. E aquele momento, naquela situação, ele tinha que agir. Ele tinha que agir. Quando Deus chamou Josué, Deus disse assim: não te mandei eu? Esforça-te. Tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, para onde quer que andares. Vai, em outras palavras, vaza, vaza. Quando Deus mandou tirar o povo do Egito, eu acho legal, porque Moisés está caminhando, aí chega diante do Mar Vermelho. Aí Moisés: e agora, Senhor? Que fazemos? E Deus disse: Moisés, por que você está clamando para mim? Por que você está me chamando? Diga ao povo que marche. Vão embora. Eu não disse que eu ia tirar vocês? Então acabou. Não tem questionamento. Faça ação. Vá. Às vezes, nós esperamos para tomar uma ação. Esperamos que as coisas aconteçam e elas nunca acontecem. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Moisés só tinha um cajado e foi com isso que Deus trabalhou. A viúva só tinha uma farinha e foi isso que Deus fez ela prosperar a farinha. O menino só tinha 5 pães e 2 peixes. Ou seja, não importa os seus recursos no momento, apenas vá, haja. Se Deus mandou, está mandado. Agora tem uma parte bem interessante, eu quero até ler esse versículo, eu gosto demais disso aqui. Irmãos, olha só, Davi estava no pior momento dele, porque eles saíram em desabalada carreira e não tinha lugar para ir, eles foram para qualquer lugar que deu na telha. Versículo 11 diz assim: acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. O homem estava lá quase semi-morto. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pastas e figos e 2 cachos de passas, e comeu e recobrou o alento, pois há 3 dias que não comia pão e nem bebia água. Veja bem, Davi está no meio dessa situação, indo atrás das suas esposas, dos seus filhos, numa coisa terrível, e ele chega num determinado lugar e tem um homem morto, semi-morto. O que qualquer um de nós talvez faria? Eu vou socorrer ele? Eu estou com os meus problemas, rapaz. Que se lixe esse cara aí. Eu estou com meus problemas. Eu vou resolver os meus problemas, a minha situação. Olha a intervenção de Davi. Davi parou toda a comitiva, 400 homens. 200 homens já tinham ficado lá no ribeiro de Bessó. Eles estavam cansados, eles ficaram para trás. Davi estava com 400 homens. Davi para 400 homens. No meio de uma perseguição, perdido, sem saber para onde ia, desesperado, para socorrer um homem. Lembra muito a história do bom samaritano que Jesus contou. Davi era um homem, sabe, amoroso, misericordioso. Um homem que se importava com as pessoas. Ele jamais passaria por cima daquele homem. Essa tem que ser a nossa característica, irmãos. Quantas vezes eu já fiquei doente e alguém me ligou precisando de aconselhamento, precisando que eu orasse por ele. Às vezes me ligou até doente também. Marcília, eu estou doente, vem orar aqui por mim. Eu falei: cara, meu Deus, eu estou doente. Mas não,
Eu nunca quis tomar essa postura e isso nunca deve ser a nossa postura. Não, eu estou com os meus problemas. Eu não vou cuidar de discipulado. Eu não vou cuidar de negócio de célula, de não sei o quê. Eu estou com os meus problemas para resolver. É? O moço recobrou o ânimo. Demorou isso aqui, irmãos. Ninguém recupera o ânimo assim. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu? Que ele viu que era um escravo. E de onde vens? Respondeu o moço: sou egípcio. Sou servo, ou sou escravo de uma amalequita. E meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos de ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá, contra o sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Olha quem era o cara. Olha quem era a figura. Vê se não é uma providência de Deus. E a providência de Deus acontece quando nós servimos outras pessoas. A providência de Deus acontece quando nós colocamos os nossos problemas de lado para servir o problema de outras pessoas. Esse é o evangelho. De amar a Deus acima de todas as coisas, mas de amar o meu próximo como a mim mesmo. Esse é o evangelho. E aí Davi disse assim: rapaz, você pode me levar lá onde os caras estão? E ele disse: posso. E ele levou Davi até os homens lá. Davi o encontrou à noite. Interessante que no versículo 17 diz assim: Davi feriu-os desde o crepúsculo vespertino. Ué, mas Davi esperou uma noite inteira? Esperou. Essa é a outra lição que nós temos que ter. Nós temos que fazer quando nós não sabemos o que fazer. É esperar o momento certo. Tem momento de agir, mas teve momento de esperar. Os homens estavam cansados, a jornada era grande, 200 já haviam ficado para trás. Davi tinha que dar uma olhada no exército inimigo. Com certeza ele deve ter mandado alguns espiões, porque falou que eles estavam comendo e bebendo. Davi esperou até amanhã para tomar uma decisão de realmente ir contra eles. Esperou talvez eles encherem a cara de vinho, ficar bem bebum, que era um exército muito grande. E diz no versículo 17 que Davi feriu-os desde o crepúsculo vespertino, desde a manhã até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, e também salvou suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas, nem o despojo, nada. Eles haviam tomado tudo. Davi tornou tudo a trazer. Tomou também Davi todas as ovelhas e gado, e levaram diante comemorando e dizendo: esse é o despojo de Davi. Que coisa tremenda, irmãos. Davi estava com raiva? Estava, muita raiva. Ele estava com pressão? Muita pressão. A situação estava desesperadora, muito desesperadora. Mas ele esperou o tempo certo para agir. Irmãos, nunca tome decisão quando você estiver com raiva. Nunca tome decisão quando você estiver triste. E nunca tome decisão quando você estiver muito feliz. Não são momentos, quando você estiver emocionalmente desequilibrado, você tomar decisões. Espere, pondere, busque conselhos e só depois tome decisões. E por último, o Ministério de Louvor pode até subir se quiser, aleluia, para fingir que já está terminando. Os homens chegaram até Davi e falaram assim: Davi, é o seguinte, o nosso despojo é muito grande, o nosso tesouro é muito grande, mas nós não vamos dividir com aqueles homens que ficaram lá do outro lado do ribeiro de Bessó cansados. Nós não vamos dividir. E aqui vem o meu último ensino dessa noite. Davi falou: não. O despojo vai ser dividido igual. Eles também são nossos companheiros. Eles não vieram porque eles ficaram muito cansados. A gente já tinha viajado dias
E eles estavam cansados e não vieram por conta disso. Mas eles vão receber a mesma porção que vós recebeis. Ou seja, tenha gratidão. Você vai sair dessa situação difícil. Você vai sair desse problema. Você vai sair dessa luta. Mas ao final de tudo, seja grato às pessoas que te ajudaram no meio do caminho. Seja grato. Gratidão é a memória do coração. Sabe quantas pessoas às vezes passam por lutas, por dificuldades, conseguem vitória. E aí no final, quando ela está com a vitória na mão, ao invés dela comemorar os filhos, a família, a vitória, a conquista, não faltou nada. Para que a pessoa geralmente olha? Para coisa material. Não, eles não vão ganhar não. O coração se apequena. Entra um espírito de egoísmo na pessoa. Seja grato. Sabe? Tenha uma atitude de gratidão com as pessoas que te ajudaram. Mesmo que não foi da forma correta, da forma mais plena. Mas de alguma forma essas pessoas te ajudaram. Não deixe o orgulho entrar no seu coração achando que foi você que deu conta da situação. Seja grato. Seja grato. Davi falou não. Nós dividiremos em partes iguais. Em partes iguais. A natureza de alguém que não guarda rancor. A natureza de alguém que perdoa. E Davi ainda diz assim: tão certo como vive o Senhor, nós vamos dividir isso em partes iguais. Ou seja, em outras palavras, para a honra e glória de Jesus, nós conseguimos essa grande vitória. E essa vitória não é minha, não é sua, é nossa, é de todos. Foi isso que Davi fez. Então seja grato, seja grato. Amém? Eu quero só finalizar. Eu quero agradecer o apóstolo Judson. Foram dias maravilhosos aqui com vocês. E o fato de eu poder estar aqui é porque Deus tem cuidado de mim. Não há mérito em eu estar aqui. O mérito é dele. Hoje eu sou empresário. Eu não sou pastor, como eu já falei. Mas eu sou empresário. E eu há anos atrás, eu fiz uma aliança com Deus. Eu entendi esses princípios de servir pessoas, de cuidar de pessoas. E eu aprendi muita coisa com minha esposa. Nós éramos de uma igrejinha lá no interior do Ceará. Eu achei que eu nunca ia sair do interior do Ceará. Aliás, eu tinha um sonho. Meu sonho era andar de avião. Parece um sonho tolo, mas eu morava lá 400 quilômetros de Fortaleza e eu não tinha propósito nenhum de ir para nenhum lugar. Eu não conhecia ninguém, nenhum outro lugar. Minha vida era toda lá naquele interiorzinho. E um dia nós nos convertemos ali naquela... Eu me converti em outra igreja em São Paulo, fui embora para o interior do Ceará e ela se converteu lá nessa igreja pequenininha. Mas eu vi desde o começo a minha esposa com esses mesmos princípios de servir pessoas, de ser uma mulher sábia, uma mulher de Deus. Eu lembro de eu entrando em casa e ela lá sentada na mesa estudando o livrinho com umas meninas que nessa época ninguém sabia nem o que era discipulado, o que era nada disso, mas ela estava na mesa e ela ganhou pessoas, ela ensinou as pessoas os primeiros passos cristãos, ela era uma inspiração para mim. E eu creio que por causa dela, por causa da sede dela de amar e servir pessoas, Deus nos levou à Fortaleza. E ali sim nós iniciamos realmente o ministério. Embora não temos nenhum cargo na igreja, mas nós iniciamos um ministério de cuidar de vidas. E isso foi um divisor de águas na nossa vida. Eu espero que vocês entendam essa verdade, não como uma cobrança, não como algo que alguém vai impor, porque o apóstolo de vocês nunca vai impor isso. Mas se vocês desejam ganhar essa cidade para Jesus, se vocês estão com o desafio de um prédio novo ali, que vai ter 2.000 e tantas cadeiras, e eu creio que vocês podem ter 4 cultos lotados no domingo, pelo menos 10.000 pessoas ganhas aqui da cidade. Eu não sei quantos habitantes tem a cidade.
160 mil, ainda é muito pouco 10 mil pessoas, mas já é alguma coisa para a gente começar. De tirar 10 mil pessoas do inferno e levá-las para Jesus, levá-las para o céu. E a minha esposa sempre foi uma inspiração nessa área. Ela sempre foi muito mais sensível, muito mais mulher de Deus nessa área do que eu. Na realidade, eu aprendi muito com ela. E nós fomos para Fortaleza e ali nós embarcamos nessa aventura de, mesmo não ter cargo, entendemos que o nosso pastor contava conosco. E não espere ter um cargo. Não espere você ser enviado, você ser chamado, porque Deus já te chamou. No dia que você aceitou Jesus, você já foi comissionado para cuidar de vidas, para gerar vidas, para fazer discipulado, para ser líder de célula, para ter uma reunião na sua casa. Irmãos, e é muito gostoso. Eu não consigo ver a minha vida espiritual sem isso. Eu amo o que eu faço. Hoje, eu quero só finalizar dizendo que hoje se cumpriu a palavra que eu conversei com Deus, quando Ele disse: vá para Fortaleza. Eu tenho planos grandiosos para você. Eu falei: Deus, mas puxa, a vida toda aqui, tudo aqui, o que eu vou fazer lá em Fortaleza? Eu não conheço ninguém, eu não tenho nada lá, só um parte da minha família que estava morando lá, mas eu já tinha loja, eu já tinha até apartamento, eu tinha tudo. E Deus disse: não, vai embora, vai embora, vai embora que você vai andar de avião. Aí eu fui, estou brincando. Chegando lá em Fortaleza, nós fizemos uma aliança com Deus. Eu entendi que mesmo eu empresário, mesmo eu com a vida muito ocupada, mesmo eu tendo muita coisa para fazer, Deus queria que eu fizesse isso aqui que eu estou fazendo hoje e mais algumas coisas. E eu disse assim: Deus, eu quero fazer um acordo contigo. Cuida dos meus negócios, que eu vou cuidar dos teus. Então hoje eu posso dizer que os nossos negócios, as nossas empresas são um sucesso. Até o final do ano de 2022 eu quero ter pelo menos 10 fontes diferentes de renda. Eu estou orando por isso, porque eu tenho visto a boa mão de Deus em todos os meus negócios, porque o gerente dos meus negócios é o Espírito Santo, e Ele administra muito melhor do que eu. E assim, quando você cuida de dar fruto, quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de você em todos os aspectos. Eu não estou falando para você servir a Jesus, fazer discipulado, fazer célula para você virar um escravo de alguma denominação, e nem um apóstolo de vocês quer isso. Eu estou falando e dando um testemunho vivo de algo que ressignificou a minha vida cristã, de algo que trouxe completude para o meu coração, de algo que me fez sentir útil, de um crente que era um crente sem propósito, para uma pessoa que hoje viaja o mundo pregando, que já foi em trocentos países. Um dia eu estava indo lá para Roma, eu estava de primeira classe, essa vida tão sofrida lá, deitado, e pensando: Deus, eu acho que eu estou andando de avião demais. E Deus diz: é assim, meu filho, é sempre abundante, a obra é sempre maior do que aquilo que você pede ou deseja. Eu sempre tenho mais para aqueles que têm tudo para mim. Eu tenho tudo para eles. Que Deus abençoe. Amém. Você foi abençoado, querido? Então aplauda mais forte a Jesus. Aleluia. Fique de pé. Nós vamos fazer algumas orações aqui. Amém? Nós vamos orar. Eu creio que tudo aquilo que nós recebemos vem de outra pessoa. Ninguém é filho de chocadeira aqui. Não, Deus usa pessoas para abençoar pessoas, como esse egípcio foi usado para mostrar o caminho para Davi. Deus trouxe o Marcílio aqui para nos abençoar essa igreja num momento tão importante, mostrar um caminho para nós. E eu creio na transferência da unção. Aquilo que você honra e respeita, Deus traz para você. Amém? Assim como Moisés ministrou sobre Josué, transferiu a unção. Elias, ele ministrou sobre Eliseu. Pastor Eibe orou pelo Marcílio, está debaixo dessa graça. Pastor Eibe é um dos pastores que eu mais admiro em todo o mundo.
Apesar de não conhecê-lo, eu não conheci, ele me apresentou. Tomamos café lá em São Paulo. Tomei café lá em São Paulo com o pastor Eibe, o pastor Sabarara. Nós tomamos café juntos. E realmente é um homem. Em Santarém, mais de 60 mil pessoas. Fortaleza, mais de 10 mil pessoas. E isso tremendo. E eu sei que Deus ministrou ao seu coração. Nós vamos orar. Eu queria que você, que diz: Senhor, eu quero fazer parte, eu quero ser usado por Ti nessa hora, eu quero ministrar a outras pessoas. Você quer fazer um pacto, como o pacto que o Marcílio fez: Senhor, eu vou entregar os meus negócios a Ti, eu não preciso ser pastor, eu não preciso de nenhum cargo, mas eu quero trabalhar para Ti, eu quero me envolver na Tua obra, eu quero pregar a Tua palavra. Então eu entrego os meus negócios para Ti, para o Senhor administrar, e eu vou fazer a Tua obra. Eu quero que o Senhor abençoe o meu discipulado, eu quero que o Senhor abençoe o meu lar de paz, eu quero que o Senhor abençoe o meu ministério. Então você que quer receber essa impartição, dessa unção, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Nós vamos orar por você, amém? Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você, eu quero ministrar sobre a sua vida. Nós vamos orar e pedir a Deus que Ele derrame essa graça sobre você, que multiplique, multiplique, multiplique o seu ministério, o seu alcance, a sua influência. Você que está lá na galeria, pode descer, corra para cá. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Faça esse pacto com Deus. Cuida dos meus negócios, eu vou cuidar da Tua obra. Me dá discípulos, eu vou cuidar de pessoas. Eu vou cuidar do que Deus mais ama, que são pessoas. Assim. Aleluia. Há uma graça de Deus hoje à noite aqui. Oh, há uma unção, um óleo fresco sendo derramado. Eu sinto no meu espírito que ainda há pessoas que ainda não entenderam o chamado. O chamado não é para você se tornar um escravo. Você já é um escravo, você é servo. E a Bíblia diz que o servo não faz nada a não ser aquilo que o Senhor lhe determina. E um dia alguém investiu em você, alguém comissionou você, alguém cuidou de você, e você está aqui hoje. E Deus quer que você seja só um canal semelhante na vida de outra pessoa. Se você ainda está resistindo, amém, glória a Deus por isso. Mas uma hora Deus vai te pegar, igual Ele fez comigo. Senhor, nós te damos graças por essas pessoas que estão aqui na frente. Nós te damos graças, Deus, por essa aliança que elas querem fazer hoje à noite. Como nós ministramos aqui, aquela unção que o Senhor nos deu, de recebermos uma capacitação de cuidar dos teus negócios, e o Senhor cuidar dos nossos. Espírito Santo, seja o gerente da nossa vida, dos nossos negócios, da nossa casa, de tudo que nós temos, Senhor. Derrama, Deus, o poder e a graça do Senhor na vida desses irmãos. Eu ministro cura, eu ministro bênção, eu ministro vida. Eu sei que muitos aqui já estão, Deus, fazendo isso. Eu sei que muitos aqui já estão nessa aliança, já estão sendo frutíferos. Mas, Senhor, a quem mais tem, mais será dado. Então dá mais, Senhor. Derrama do teu bom tesouro. Abre, Deus, as portas do céu sobre eles, que eles gerem frutos permanentes e que os céus se abram sobre suas vidas. Nós declaramos, ó Deus, um novo tempo. Nós declaramos uma nova unção. Nós declaramos, Deus, vitórias novas. Áreas, ó Deus, em que eles nunca imaginavam que eles iam entrar. Coisas, ó Deus, que eles imaginavam que eles nunca iam fazer. Aquilo que o Senhor fez comigo, Pai. O Senhor me tirou lá do interior do Ceará e me levou para as nações. Faz com eles, Senhor. Usa eles, capacita eles. Derrama, Deus, uma graça, uma unção.
poder sobrenatural, para que eles corram muito mais, para que eles subam muito mais, para que eles alcancem, ó Deus, o inalcançável, para que eles consigam, ó Deus, chegar aonde eles nunca imaginaram. Ora calabachala. Irmãos, eu sinto muito forte de Deus. Eu sinto uma direção muito forte de Deus. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá. Eu quero orar pela vida do pastor de vocês. Irmãos, eu sinto isso de uma maneira muito clara. Há um sonho, há um desejo no coração, no seu coração, pastor Júlio, de ganhar essa cidade mesmo para Jesus. E essa obra que você vai iniciar vai ser uma obra pesada. Mas sabe de uma coisa? Ela vai terminar antes do que o que você pensava. Ela vai ser concluída de uma forma tão rápida, tão sobrenatural. Deus vai levantar pessoas aqui, Deus vai levantar recursos, vai vir ofertas de vários lugares que você nem sabia. Mas sabe de uma coisa? Deus vai te dar prosperidade e graça para você ser o maior investidor dessa obra. Deus vai abrir o seu bom tesouro. Eu declaro, levante sua mão aqui. Eu declaro em nome de Jesus, que os projetos que você tem no seu coração, Deus tem visto o seu compromisso, Deus tem visto o seu chamado, Deus tem visto como você tem sido zeloso, e Ele vai abrir do bom tesouro, Ele vai derramar bênçãos inimagináveis. Oh Senhor, nós oramos pela vida do Teu servo. Nós declaramos, ó Deus, o poder e a unção, uma capacitação. Deus, que a sua mente, Deus, uma mente para tomar decisões sábias. As suas mãos, Pai, como mãos que trabalham, Pai. Os seus pés, como os pés que avançam, que não se detêm, que pisam em terra de conquista. Nós declaramos, ó Deus, que essa grande obra que o Senhor tem para fazer aqui, não só, ó Deus, a obra física, mas principalmente, Deus, a obra espiritual. O Senhor vai levantar os auxiliares, o Senhor vai levantar as pessoas, o Senhor vai levantar os valentes, aqueles guerreiros, ó Deus, que vão junto até o vale de Besor, aqueles que não cansam, aqueles que vão junto até o fim da batalha. O Senhor vai levantar aqui nesse lugar para auxiliar o Teu filho, para auxiliar o Teu servo, Deus. E nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, pés de conquista, Deus. Aonde pisar a planta dos Teus pés será terra de conquista. Aonde profetizares, aonde colocar os Teus pés, eu, Senhor, Tu darei por herança sobre toda a terra. Oh, rebele canta la machererande canta la maná. Oh Deus, obrigado por esse tempo.